Romanos capítulo 14, versículo 1 a 23, diz assim a palavra de Deus. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e mortos. Portanto, você que julga seu irmão, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considera, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objetivo de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo o alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Amém, meus irmãos? Vamos uma vez, querido Deus e amado Pai, nós queremos louvar ao Senhor por essa palavra, louvar o teu santo nome, porque o Senhor não nos deixa como ovelhas sem pastor, mas nos instruis debaixo da tua palavra e nos guia pelas veredas das tuas justiças, para que nós possamos, Pai, acertar o alvo, corrigir aquilo que há de errado em nós e a partir do conhecimento da tua palavra, nos policiarmos para fazermos aquilo que é certo. Pai, em nome de Jesus, nos capacite pelo teu Espírito, para que nós possamos não só saber, mas praticar aquilo que a tua palavra nos orienta. Nós só podemos praticar se o teu Espírito nos ajudar, Senhor. Nós somos falhos, pecadores e carecemos da tua misericórdia. Nos ajude nessa noite. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.
Amém. Quando a fé é mais importante do que a opinião. Esse é o tema do capítulo 14 que Paulo está escrevendo àquela igreja que se situava na cidade de Roma. Qual que é o contexto desse capítulo 14? Você que já acompanha comigo as últimas mensagens no livro de Romanos, ou você que está desde a introdução ao livro de Romanos, você sabe muito bem que a igreja de Romanos era composta por dois tipos de cristãos: os judeus e os gentios. Judeus e gentios cristãos convertidos ao cristianismo e que depositavam a sua fé na pessoa bendita de Jesus. Eram irmãos em Cristo, de etnias diferentes, mas com a mesma fé em um único Senhor. Paulo escreve essa carta aos romanos, mostrando para a igreja em Roma que não havia diferença entre judeus e gentios. Os judeus tinham seus privilégios, mas que esses privilégios tinham-lhe trago responsabilidades. Os gentios não tinham o privilégio da revelação como os judeus, mas também não tinham a responsabilidade de ter no coração gravada a lei de Deus. Independente de onde vieram, independente da sua origem, independente do sangue que corria nas suas veias, a mensagem que Paulo está trazendo para os crentes de Roma é a seguinte: quer seja judeu, quer seja grego, todos aqueles que acreditam em Jesus são um só povo pela fé em Cristo. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está elaborando teologicamente o argumento para rechaçar, reafirmar, ressaltar aquilo que ele está dizendo. Diante de Deus não há judeus nem gregos, todos são iguais, todos pecaram, todos têm acesso à salvação através da fé em Cristo Jesus. São todos um povo só. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está usando argumentos teológicos e teóricos para embasar a ideia de que todos são igual perante Deus. A partir do capítulo 12, começa a parte prática da carta. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo deu argumentos para mostrar que todos são iguais. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo mostrou o evangelho em Jesus Cristo através da fé, de maneira fundamentada nas Escrituras. A partir do capítulo 12 até o capítulo 15, é a parte prática da carta. Porque depois de Paulo levantar todos os argumentos do capítulo 1 ao 11, a pergunta que se fica é: e agora, Paulo? Como nós vivemos isso na prática? Então, do capítulo 12 ao capítulo 15, Paulo começa a escrever a parte prática da carta. E nessa parte prática, ele nos mostra de como viver o evangelho na prática. Vida na vida, no nosso dia a dia. Como pegar aquilo que nós estudamos do capítulo 1 ao capítulo 11 e colocar dentro de nós, em viver na nossa igreja, com os irmãos. Como fazer isso na prática? Paulo falou no capítulo 12 do culto racional, que é o culto que agrada a Deus. Paulo falou no capítulo 13 que o cristão não só agrada a Deus cultuando, mas também respeitando as autoridades. Lembram disso? E agora no capítulo 14, Paulo está continuando dizendo que o cristão agrada a Deus, não só cultuando racionalmente, não só respeitando as autoridades, mas em último lugar, respeitando a fé do irmão. Então prepara um pouquinho o cinto, que hoje aperta um pouquinho para o nosso lado. Porque Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, vocês aprenderam a agradar a Deus cultuando. Vocês aprenderam a agradar a Deus vivendo em sociedade, respeitando as autoridades. Agora vocês vão aprender a agradar a Deus entre irmãos, superando as diferenças, as opiniões contrárias que vocês têm uns dos outros. Vamos ver o que Paulo nos ensina? Versículos 1 a 6, ele nos ensina em primeiro lugar a receber o fraco. Olha o que ele diz: aceitem o que é fraco na fé,
sem discutir assuntos controvertidos. A expressão fraco na fé aqui não quer dizer que a pessoa não é salva, tá? Não quer dizer que a pessoa não é crente. A expressão fraco na fé aqui é alguém que ainda não compreendeu plenamente a liberdade em Jesus Cristo. É um novo convertido. É aquele irmão que chegou na igreja e ainda tem algumas coisas impregnadas na sua cabeça que precisa ser desconstruído. O irmão não usa bermuda no retiro porque ele acha que é pecado. O irmão não entra na piscina porque acha que não pode entrar na piscina junto com mulheres. O irmão não participa do bingo no retiro porque ele acha que o bingo é pecado. Aí Paulo está dizendo o seguinte, ó, não vá querer debater com esse irmão que chegou ontem na igreja. Para ele tudo é pecado. O que vocês fazem? Aceitem ele no meio de vocês, respeitem o tempo de maturação dele, mas sem menosprezar a fé do irmão. O irmão acha que passar maquiagem, a irmã acha que se o irmão passar, a irmã acha que passar maquiagem é pecado? Não passe. O irmão acha que jogar futebol é pecado? Não jogue. Agora, não crie picuinhas, é isso que Paulo está dizendo. Não crie debates controversos para dificultar a relação entre vocês. É claro que quem torce para o Atlético é menos crente do que quem torce para o Cruzeiro. Mas esse não... Brincadeira, né? Não. Mas isso não é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, olha, tem lugar na igreja para cruzeirense e tem lugar para atleticano também. Entendeu? Aceitem o fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos, né? O irmão acabou de chegar na igreja e o primeiro estudo que ele vem na quarta-feira, sabe qual que é? Predestinação. Aí os irmãos adoram, né? Aí se o pastor, ao ver isso, o que ele faz? Pula esse capítulo, né? Deixa isso para depois, né? Vamos falar de outra coisa. É isso que Paulo está nos ensinando. Fraco na fé aqui é o novo convertido. É aquele irmão que está empolgado, é aquele irmão que quer fazer muita coisa, que acha que tudo é pecado e nós devemos suportar. Isso é o que Paulo diz, olha. Versículo 2. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aqui ele está falando de judeus e gentios. Os judeus que se convertiam, eles seguiam mais ou menos a dieta de Daniel. Hoje a dieta de Daniel é muito famosa em alguns meios religiosos. Vou fazer o jejum de Daniel. É o jejum, não é dieta não, é o jejum. Vou fazer o jejum de Daniel. E o que é o jejum de Daniel? Nada mais, nada menos do que se abster de alguns alimentos carnívoros para agradar a Deus através de alimentos vegetais. Alguns judeus piedosos, e eles faziam isso com boa intenção, tá, gente? Não para querer, assim, é claro que tem aqueles que querem ser mais crentes do que os outros. Não, eu não vou comer carne hoje, né? Quaresma, né? Não vou comer carne na quaresma, porque durante 40 dias eu vou me purificar. Aí o que Paulo está dizendo? Olha, tem gente que acha que não deve comer carne. Tudo bem. Já tem outros que acham que pode comer de tudo. Pode comer carne, pode comer... Como é que é aquele negócio, o sangue que faz? Chouriço, pode comer. Tem uns que acham que pode comer tudo. Aí Paulo está dizendo assim, ó, versículo 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. O que é isso aqui, gente? É o seguinte, o judeu aceitou a Jesus lá na igreja de Roma e foi convidado para o churrasco da igreja. Aí lá no churrasco da igreja, tinha um churrasqueiro igual o pastor Mateus. E o pastor Mateus gosta de carne sangrando, que não tem nada de sangue ali, tá? Mas o pastor Mateus gosta de carne, assim, ó, só coloca, esquenta e tira, tá? Aí quando o judeu vê a carne escorrendo assim no canto da boca, ele diz, esse pastor não é crente. É isso que o judeu dizia.
Aí agora, por que o pastor não é crente? Porque o pastor come carne com sangue. E a lei diz que nós não devemos comer carne com sangue. Ah, tá. Então o pastor não é crente porque ele come carne berrando. Tá bom. E você? Não, eu não como. Assa um abacaxi aí para mim. A família da Sara assa cebola. Que coisa horrível, né? Cebola, assim. Mas eles não fazem isso para achar que é mais crente, não. Eles fazem porque eles gostam mesmo. Aí os judeus estão lá e falam assim, não, eu não vou comer carne, não. Faz para mim um abacaxizinho, uma cebolazinha, uma banana. Banana é legal. Com leite condensado e bastante canela. Faz para mim aí só vegetais, porque eu não como carne. O meu corpo é templo do Espírito Santo e eu estou consagrando minha vida para Deus. E aí o que ele está? Só que assim, não é só o que não come que acha que o outro não é crente, mas o que come acha que o outro também não é crente. É tipo assim, ó, o pastor não é crente porque come carne com sangue. Aí o pastor diz assim, você que não é crente, rapaz, você não come nada. Você não entendeu o evangelho ainda. Aqui nós pode comer tudo. O que Paulo está dizendo? Para um só que Paulo está corrigindo? Não. Paulo corrige os dois. Paulo diz assim, ó, e minha folha já foi lá para o outro lado. Paulo diz assim, ó, aquele que come de tudo, não despreze o que não come. Ou seja, se o irmão tem problema com carne mal passada, assa um bife bem passado para o irmão. É isso que Paulo está dizendo. Não vai criar um debate teológico. Não, meu irmão, é porque isso aqui não é sangue. Quando o boi foi morto lá no matadouro, escorreu o sangue. Isso aqui é uma proteína que tem dentro. Não, até explicar cansa. Paulo diz assim, olha, não despreze o irmão que acha que não pode comer. Não force ele comer e pronto. Só que aí, beleza, o forte consegue não menosprezar o fraco. E eu não estou falando que o forte é o que come, o fraco é o que não come, não. Quem está falando é Paulo. O forte come de tudo, o fraco não come de nada. Aí Paulo diz assim, ó, o fraco também, não fique julgando o que come, dizendo que ele não é crente. Porque Deus o aceitou. Espera aí. Deus aceitou o que come carne com sangue e o que come carne sem sangue. Deus aceitou o que come de tudo e o que não come de nada. Se Deus o aceitou, quem somos nós para dizer que o irmão tem que comer aquilo que nós queremos que ele coma ou não comer aquilo que nós queremos que ele não coma? Paulo está dizendo, olha, ninguém se meta na vida do outro, cada um cuide da sua vida, ela é individual, Deus deu uma para cada um, e deixa que cada um preste contas com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Olha o que ele diz, versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ele vai ficar de pé, porque é o Senhor que o sustenta. Versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Há quem considere todos os dias iguais. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Agora é outro assunto. Não é mais sobre comer ou não comer. É mais sobre o dia sagrado. Nós estamos falando de judeus e gentios. E os judeus guardavam o sábado. Os judeus estão dizendo o seguinte, olha, nós convertemos a Cristo, mas nós continuamos guardando o sábado. E aí o cristão convertido dizia o quê? Bobagem. No sábado não pode fazer de tudo. Aí uns diziam assim, olha, nós não guardamos mais o sábado, nós guardamos o domingo, porque o domingo foi o dia que o Senhor ressuscitou. Aí tinha um terceiro grupo que dizia assim, ó, eu não guardo nem sábado, nem domingo, todos os dias são do Senhor. Eu sou desse terceiro grupo. Uns acreditam que tem que guardar o sábado, outros acreditam que tem que guardar o domingo. Eu acredito que tem que guardar um dia, independente de qual dia que seja. Porque se o irmão trabalha escalado na usina de domingo, é pecado ele trabalhar? Não, mas que descanse na segunda. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, vai ter crente que acha que tem que guardar o sábado. O que nós fazemos? Mandamos ele para adventista? Não, meu irmão, guarda o sábado aqui mesmo. Pastor, pode guardar o sábado aqui? Pode. Desde que você não ache que o sábado é o penhor da sua salvação, tranquilo. Está guardando só para o Senhor? Amém. Pastor, eu gosto de guardar o domingo. Venha para a igreja no domingo, guarde o sábado no domingo. Pastor, eu não guardo dia nenhum. Olha,
Eu acho um problema aqueles que trabalham todos os dias. A pessoa trabalha 7 dias sem parar. Aqui a gente tem muitas pessoas que tiram leite, assim. Isso é um problema por quê? Para a sua saúde. Uma hora você vai dar um burnout, uma hora você vai dar um piripaque. É fisiológico o descanso. Deus nos criou para descansar. Agora, se você não quer guardar, ninguém vai te excluir da igreja porque você trabalha todos os dias da semana. Ninguém vai criar problema com você porque você trabalha demais. Nós vamos criar problema se você não trabalhar. É isso que Paulo diz, olha, que se alguém não quiser trabalhar no meio de vocês, que esse não coma. Né? Mas trabalhar demais nunca foi problema. E aí Paulo está dizendo o seguinte, ó, aqueles que acham que um dia é mais sagrado do que o outro, fique na sua. E aqueles que acham que não há dias mais sagrados que outros, cuide da sua própria vida. Versículo 6. Aquele que considera um dia especial, dedique-se ele ao Senhor. Aquele que come carne, come para o Senhor. Porque quando ele está comendo, ele dá graças a Deus. E aquele que não come carne, também faz isso para o Senhor. Porque quando se abstém, dá graças a Deus. Aí a partir do versículo 7 ele diz assim, ó. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Vamos lá. Se do versículo 1 ao versículo 6, ele nos ensina a receber o fraco na fé, o novo convertido, a partir do versículo 7, ele está nos mostrando que o tanto fraco quanto o forte pertence ao Senhor. Ele vai dizer assim, ó, versículo 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Tudo que nós formos fazer, se nós fizermos para a glória de Deus, isso é o bastante. Pastor, posso ir sábado à tarde lá no campo do Barcelona, assistir Barcelona e Campo Royal, é o clássico da cidade. Posso ir, pastor? Pode. Você lá é um exemplo de cristão? Você não xinga a mãe do juiz, né? Você não grita. Se você é Barcelona, você xinga o pessoal do Campo Royal. Se você é Campo Royal, você xinga. Você não faz isso, você está lá como um exemplo, como luz naquele lugar. Pode ir. Agora, meu irmão, se você vai lá, e aí o juiz começa a dar uma coisa que você não concorda, você já xinga a mãe dele, vai não. Tem lugar que é para você e tem lugar que não é para você. Eu posso ir sem problema. A Sara já não pode ir muito, não por causa do temperamento, mas por causa da boca dela. Um dia eu levei a Sara lá em cima, aí ela falou, meu Deus, esse tanto de velho correndo atrás da bola, se um cair vai machucar. Ela fechou a boca, o cara caiu, o braço virou. Falei, vamos embora, você não pode falar nada aqui, vamos embora para casa. Fechou a boca, se um velho desse cai, machuca. O homem pulou, caiu assim, o braço dele virou, o cotovelo veio para cá, virou para o outro lado. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, não, aqui não é lugar para você não, sua boca ou ela é santa ou ela é maldita. Não sei o que sai de fora. Então tem lugar que é para você ir, tem lugar que não é para você ir. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ó. Se você for lá no campo, compra um chup-chup, um picolé para a glória de Deus. Vai lá relacionar com as pessoas. Eu sou lá da igreja para fazer uma visita. Relacionamento. Vá aonde você tem que ir, mas vá para glorificar a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Agora, posso de ir não, se tem feirinha, pastor, eu passo lá do outro lado. Tá bom, irmão, eu vou na feirinha, sento, pego o meu tropeiro. Se tiver barulhento demais, eu peço e vou embora. Se tiver tranquilo, eu peço e sento. Não tem problema com isso. Mas você tem, passa de longe. Finge que nem me viu lá. Pastor, não gosto do senhor. Pois é, não deu problema. Né? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos evitar. Me fala o dia que você vai passar na pracinha e eu não desço lá, entendeu? Assim, então, aí você não me vê na feirinha, da Lisa, e eu também não tenho problema com você, né? É isso aí, vamos fazer um acordo para nenhum dos dois sair ofendido disso. É isso que Paulo está tratando aqui. Por quê, irmão?
Porque quando eu vou para lá, eu vou com fé em Cristo. Outro dia, a Sara falou assim, fui fazer uma visita, aí eu ia de bermuda. Mas assim, eu não ia por desleixo, não, eu ia de propósito. Aí a Sara falou assim, coloca uma calça. Você já está parecendo um menino, se você colocar uma bermuda, ninguém vai te respeitar. Falei, ó, eu estou indo na casa de uma pessoa que não são crentes. Eu posso ir de gravata, de sapato social, e eu chegar lá e ele achar que eu sou mais um pastor indo na casa dele. Agora, se eu chegar lá tranquilo, chinelo, de bermuda, pode ser que ele pense que eu sou um pastor diferente. Se ele quer um pastor que anda de gravata, blazer, no sol rachando, tem um monte por aí. Agora, se ele quiser um lugar que possa usar bermuda, aí ele vai para a minha igreja. Aí ela falou assim, não tem jeito de ganhar uma conversa com você. Eu falei, não, mas eu vou botar calça, porque o esposo ouve e a esposa sabe. Eu coloquei a calça. Mas aí eu contei isso lá na casa, o cara dá risada, e nós temos boa risada, e ele rachou de rir. Mas qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, nós devemos fazer o que fazemos para a glória de Deus. É claro que não dá para fazer tudo para a glória de Deus. Não dá para você sentar na mesa de um boteco com alguém e estar ali naquele ambiente poluído para a glória de Deus. Às vezes você pode estar sentado ali com alguém com a intenção de ganhá-lo, mas você poderia fazer isso em outro lugar, sabe? Algumas coisas a gente pode evitar, outras não. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha, aqueles que fazem para o Senhor não tem condenação sobre eles. Então aqueles que acham que não deve fazer, não julgue aquele que faz, e aquele que acha que deve fazer, não menospreze o que acha que não faz, que não pode fazer. Por que não? Porque assim, Cristo morreu, versículo 9, e voltou a viver para ser Senhor de todos. Versículo 10. Portanto, por que você julga o seu irmão? Por que você despreza o seu irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus. Versículo 12. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. O que Paulo fez aqui? Jogou a bola, já brincou de batata quente? Jogou a batata quente no seu colo. Falou assim, e aí, crente gosta disso, né? E aí, pastor, posso ou não posso? Né? Crente adora isso. Pastor, posso ou não posso? Ele quer uma lista, né? Ele quer uma lista do que ele pode e do que ele não pode. Aí Paulo diz assim, olha, a bomba está no seu colo. O que você achar que pode glorificar a Deus, está liberado. O que você, consciência de que não glorifica a Deus, não está liberado. Qual é o problema disso? O problema disso é que a lista é variada. Não há lista pronta. Tem uns que acham que não pode usar bermuda. Eu uso bermuda. Tem uns que acham que não pode cortar cabelo. Outros acham que pode cortar cabelo. Tem uns que tem problema com isso aqui. Barba. Não tem problema com isso aqui. Aqui em cima pode. Mas aqui embaixo não pode. Então, para uns aqui é problema. Para mim não é problema. O que Paulo está querendo dizer? Vamos fazer uma lista de que pode e não pode para todo mundo? Não. Cada um cuide da sua vida. Por que, Paulo? Que palavra dura é essa, né? Porque cada um comparecerá diante do tribunal de Deus. E você dará conta de você. Eu não darei conta sobre a sua vida. Nem você dará da minha. O responsável pela minha salvação, o responsável pela minha conduta, pelo estilo de vida, sou eu, único e exclusivamente eu. O que o pastor pode fazer? Pode orientar, pode pregar, pode ensinar, mas o pastor pode te vigiar 24 horas? De maneira nenhuma. Você só faz aquilo que você quer fazer. E Paulo está dizendo assim, ó, ninguém se meta na vida de ninguém. Cada um. E assim, né? A gente está falando aqui de usos e costumes. Não estamos falando de doutrina, que é diferente. Senão o cara chega aqui, né? Não, o pastor falou que eu posso fazer o que quiser. Aí o cara chegou na igreja com as 3 mulheres 3 mulheres. 3 mulheres 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 3
É questão de costumes. Que você, não, pastor, eu casei com 3 mulheres para a glória de Deus. Não tem como. Não tem como. Não tem como, né? Então, é o quê? Não, pastor, eu posso ir de camiseta para o culto? Pode. Pastor, o fulano de tal vem ensaiar na igreja de bermuda. Que pecado. Não é pecado. Pastor, você viu que fulano fez tatuagem? Ih, rapaz, tatuagem é um problema. Mas e na Bíblia diz o quê? Não, a Bíblia não diz nada, não. E aí? Mas nós vamos ver o que depois Paulo vai dizer sobre o que a gente pode ou não fazer. Mas a ideia é a seguinte, está na Bíblia, pecado. O pessoal me chama de pastor liberal. Mas eu não sou liberal, não. Sou conservador. Aqui é o seguinte, homem e mulher, casados, homem e mulher, um homem com a mulher. Casamento é monogâmico e heterossexual. É o que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas eu gosto de 2 mulheres. O problema é seu. Você vai ter que deixar de gostar de uma. Ou se não deixar de gostar, vai ter que ficar com uma só e mesmo gostando da outra. Casamento é com uma mulher só. Mas o quê? Comer demais, né? Porque a gente gosta de falar dos pecados de roubar. Não, aqui, ó. Comer demais. Não é pecado, mas não, né? Porque está todo mundo... E aí, nós vamos elencando os pecados que nós aceitamos. Olha só. Usar a pulseira é pecado. Mas usar a pulseira com uma máquina que marca horas, está liberado. É, relógio, entendeu? Então, assim, não faz sentido. Mas a ideia aqui é a seguinte. Agora eu vou lá querer caçar confusão com o irmão. Porque o irmão... Não, irmão. O que você pode fazer? Ah, pastor, não gosto da sua barba. Tá bom, não me chama para pregar na sua igreja. Outro dia um rapaz falou assim, aqui, você prega na Assembleia? Eu falei, prego. Com todo prazer, prego, eu já preguei na igreja católica. Aí falou assim, mas você só precisa tirar a barba. Eu falei, então não prego. Eu não estou pedindo, assim, com toda essa calma, eu falei assim, eu não estou pedindo para pregar lá, eu sei que está me chamando. Eu vou assim, não vou usar gravata, não. O máximo que eu vou fazer, eu vou botar um blazer, para ficar mais arrumadinho, mas não vou botar gravata, não. Aí falou assim, não vai dar, porque eu até aceito, sabe, pastor, mas os crentes lá, eu falei, tá bom, obrigado. Se você quiser ouvir minha pregação, vai lá na igreja. Lá nós aceitamos sem barba, tá? Então, a ideia é justamente essa. Meu irmão, não gosto de tatuagem, não faça. Gosto de tatuagem, cuidado com a tatuagem que você vai fazer. Pastor, pode beber vinho ou não pode beber vinho? Depende. Tem problema, tem histórico, está lutando contra o alcoolismo? Evita. Tem domínio próprio, sabe qual é o seu limite? Você em casa, sem escandalizar? A Bíblia não condena. Paulo vai falar depois aqui, uns comem carne, outros bebem vinho. Aqui não era suco de uva não, é vinho mesmo. Então assim, eu não vou falar para você uma lista pronta do que você pode e não pode, para depois você ler a Bíblia e dizer assim, o pastor mentiu para mim. E se o pastor mentiu para mim nisso, o que me garante que ele não mentiu em todo o resto? Eu não vou mentir. Uma vez eu estava na outra igreja, aí uma irmã falou assim, pastor, conversa com o meu filho, pelo amor de Deus, ele está doido querendo fazer tatuagem. Fala com ele, pastor, que é pecado. Eu falei, não vou falar. Por que não, pastor? Eu falei, porque não é pecado. Não tem nada na Bíblia dizendo, do mesmo jeito que não tem nada na Bíblia dizendo que fumar é pecado. Não estou dizendo que você deve fumar, eu estou dizendo que você tem que ter filtro. Por exemplo, qual que é a ideia do pecado? Você está do cigarro. Você está fazendo mal ao seu corpo, você está destruindo o templo do Espírito Santo, você está entrando num vício que vai te escravizar. Isso é pecado, certo? Mas e a Coca-Cola? Está tudo bem? Tá. Então nós escolhemos as substâncias que é pecado e as substâncias que não são pecado. Entende? Eu virei para ele e falei assim, eu não vou falar para ele que tatuagem é pecado. Vou explicar para ele que a motivação dele fazer a tatuagem pode ser pecado. Aí eu fui conversar com ele. Falei, sua mãe falou que você queria fazer tatuagem. Tô, pastor, tem uma tatuagem louca demais e tal. Eu falei, qual que é a tatuagem que é? Vou fazer uma tatuagem do Game of Thrones. É uma série. Aí eu falei assim, tá. Qual que é a motivação por detrás dessa tatuagem? Não, pastor, eu quero eternizar, é uma série. Eu falei assim, você não acha que você está empolgado demais com essa série, não? Você vai colocar algo no seu corpo, você vai eternizar, assim, uma série. Passa 2 anos, você não lembra mais dessa série.
Passa 5 anos, já veio outra série, sua série preferida é outra. Aí você vai encher seu corpo de tatuagem. Olha, investigue no seu coração a raiz da motivação de você querer fazer uma tatuagem. Será que isso não é uma idolatria, não? A tatuagem pode não ser pecado, mas a motivação dela pode ser. Quero tatuar o nome do meu pai e da minha mãe. Precisa. Eu quero mostrar para eles o quanto eu amo. Você não consegue fazer isso sem escrever? Então, assim, todo mundo que vem dizer para mim, pastor, quero fazer uma tatuagem. Até hoje eu consegui desencorajar todos. Mas nunca desencorajei dizendo que é pecado. Não é proibido fazer tatuagem. Nunca falei isso. Por quê? Porque um dia ele vai ler a Bíblia e ele vai ver que não é pecado. E aí ele vai dizer assim, o pastor mentiu para mim. E se ele mentiu para mim dizendo que tatuagem é pecado e não é, o que ele não mentiu mais? E eu não vou mentir, não vou mentir. Agora, eu vou investigar com você para ver se aquilo que você vai fazer não tem raiz de pecado. E se depois de tudo você fizer, o problema é de quem? Dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Paulo está dizendo assim, cada um de nós prestará contas a si mesmo a Deus. E assim, quando eu vejo que as pessoas estão todas assim convictas, eu digo assim, olha, outro dia 2 amigos meus seminaristas fizeram tatuagem. Falei assim, você quer ser pastor? Quero. Falei, então, para que você está criando dificuldade para você? Você ser pastor de jovens aqui numa cidade grande, legal demais você ter tatuagem. Os jovens tatuados vão tudo para lá. Mas e se Deus te mandar para um canto de roça, onde todo mundo pensa que tatuagem é pecado? E a porta do evangelho se fechar para você só por causa da tatuagem? Eu não tinha pensado nisso. Falei, pois é, se tivesse conversado comigo, não tinha feito tatuagem. Se você precisar trabalhar em algum lugar, e você tiver... Gente, tem uns agora fazendo tatuagem na cara, já viram? Pelo amor de Deus. Meu filho, você assinou o seu atestado assim, não me contratem, né? Não vai trabalhar, não vai. Então assim, é pecado, pastor? Não. Mas pode te gerar problemas que talvez depois você vai se arrepender que você poderia ter evitado. Compreendeu? É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, cada um toma conta da sua vidinha. Cada um com a sua vida individual, Deus deu um para cada um, mas tenham consciência, um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, para prestar contas de si mesmo. Até aqui Paulo falou sobre as diferenças entre os irmãos. Judeus pensavam de uma coisa, gentios pensavam sobre outra. A partir do versículo 13, Paulo vai dar um argumento que mantém os judeus e gentios unidos, ou pelo menos deveria manter, acima das opiniões contrárias. Vamos ler do versículo 13 ao 21. Diz assim, olha, portanto, meus irmãos, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no caminho do Senhor Jesus, eu tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor por causa da sua comida. Não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. O que Paulo está querendo dizer aqui? Tem uns que acham que pode comer de tudo. Tem outros que acham que não deve comer determinadas coisas. Por amor ao Senhor, em primeiro lugar, e por amor ao irmão, em segundo lugar, não coma na frente dele. Pronto. Por exemplo, eu e Divina já conversamos sobre essas questões dos alimentos. Ela diz assim, pastor, eu fiz um teste com Deus, uma prova, e eu comi o chouriço na casa da sua mãe, não é isso? E me fez mal, não como mais. Eu falei, show de bola. Se um dia você for almoçar lá em casa, não vou fazer chouriço, né? Olha aí, que coisa bacana.
É isso que Paulo está dizendo. Entenderam? Agora, aí, outro dia, a gente discutindo isso no grupo da Bíblia lá, a Ritinha falou assim, né? Eu já como demais, eu já gosto demais. Show de... Qual que é a orientação de Paulo? A Ritinha não julga a divina porque não come, a divina não julga a Ritinha porque come. Ambas se respeitam porque aquilo que une as duas na mesma igreja é o Senhor Jesus Cristo e a fé nele somente. Então, quando uma for almoçar na casa da outra, não vai fazer carne com sangue. Quando, pode isso ou não pode? Depende. Irmão, você toma Coca-Cola? Não, não tomo não, porque o pastor falou que é pecado. Falei, não. Então não vai colocar Coca-Cola para o irmão beber. Recebe ele na sua casa, faz suco, dá água, mas não vai tentar o seu irmão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não coloque obstáculos, não coloque pedra de tropeço no caminho. Se o irmão acha que é pecado jogar bola, não joga bola com o irmão. Se o irmão acha que é pecado, né, alisar o cabelo, não vai lá perto do irmão. E o irmão que acha que é pecado também não vai querer caçar confusão com ele. Basicamente é isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz assim, ó, versículo 16. Aquilo que é bom para vocês não se torne objetivo de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Você gosta de comer, né? A gente tem adventistas que não comem bacon, que não tomam café, ok. Aí o que nós não fazemos? Nós não ficamos tentando essas pessoas. Para nós, tranquilo, x-bacon, aquela leitoa pururuca, né? Chega até encher a boca d'água, né? E nós podemos comer, por quê? Porque para nós não faz. Paulo diz assim, ó, versículo 14. Como eu estou no Senhor, plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Eu acho que comer a carne sangrando tá ok. Tem que comer daquele jeito, porque senão o boi morreu à toa. Agora tem gente que acha que não. Não pode comer sangrando, tem que ser depois que ficar marrom. Aí ficou duro, igual chinelo, né? E aí, o que nós vamos fazer agora? Faça como eu. Lá na casa da Sara ninguém come, só eu. E agora a Sara que aprendeu a comer. O que eu faço? Um bife para mim, um bife para eles. Um bife para mim, um bife. Resolvido o problema. Nada, eles comem a dele, depois quer comer a minha. Fala assim, essa aí tá melhor. Eu falei, mas essa come churrasco, né? Então, Paulo diz assim, olha, para mim, Paulo, não há nenhum alimento impuro. Mas você acha que tem problema comer lá o frango a molho pardo? Isso aqui é frango a molho pardo, né? Não coma! E pronto, ponto final. Fim de discussão. Agora, não faça que isso seja tropeço para ninguém. Não tente o seu irmão. É tipo assim, né? A Divina vai na minha casa, aí eu pego o chouriço e falo, aqui, Divina, faz mal não, ó. E não, Divina, só você é fraca, só você que passa mal. Olha como é que eu tenho estômago de fora. E come, né? Paulo dizendo, não faça isso com seu irmão, né? Então, nenhum julgue por não comer e o outro não despreze porque come. Respeite-se uns aos outros. Aquilo que você faz não pode se tornar maledicência. Versículo 16. E aqui, irmão, fugindo agora do pode ou não pode, mas entrando na área dos limites. Tem um ditado que diz assim, ó, crente não bebe e não fuma, mas come que é uma beleza. Já ouviram isso? Meu irmão, se virou ditado, é porque já caiu na maledicência. Não tem? E aí, assim, meu casamento, né? Aí, assim, buffet para 200 pessoas, X. Bebida liberada. Eu falei, não, meu irmão, eu sou crente. Não, crente é outro valor. Porque come demais, né? Falei, meu Deus do céu, o que eles estão pensando da gente, né? Aí Paulo está dizendo assim, ó,
se aquilo que é bom para você, o que é bom para você? Comer é bom, não é? Mas se virar objetivo de maledicência, se tornou pecado. Meu irmão, nós precisamos mudar essa fama dos crentes. Pode falar, Heraldo. Ensina até educação, né? Ética, etiqueta. Então, olha só que coisa boa. Se o que você faz é bom, show de bola. Ir para academia é pecado, pastor? Não, ir para academia é de Deus. Agora, se você vai para academia com o tal do cropped, minha irmã, o sangue de Jesus te cubra, né? Dos olhos dos irmãos que estarão lá. Então, não é o que nós fazemos, mas é o que aquilo pode gerar. Aquilo que você faz é bom, mas que não gere maledicência. Correr, pastor, é pecado? Não, correr é show de bola. Mas tem uns agora que estão correndo com um negócio aqui em cima, assim, ó. E aí tira a camisa, e aí... Não, né, irmão? Corre legalzinho, né? Não tem, pode botar uma bermuda, não tem pecado usar bermuda, não. Mas não vai correr no meio da rua de cueca, né? Pelo amor de Deus. Então, não é o que se faz, é os limites daquilo que está fazendo. Entenderam? Nada deve se tornar objeto de maledicência. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, justiça, paz no Espírito. Quem assim proceder será agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aqui está a moral da história. Nós não vivemos só por nós. Porque assim, não, eu sou de boa quanto a comer carne com sangue, mas o irmão não. Mas o irmão que se vire para lá. Não é assim. Paulo está dizendo o seguinte: para que nós sejamos aprovados pelos homens e agradável diante de Deus, vivamos cuidando também da nossa reputação. Porque nós não vivemos só para si. Não existe essa de só eu e Deus. Não, pastor, deixa que eu cuide da minha vida e aqui resolve entre eu e Deus. Não existe isso. No corpo de Cristo não existe exclusividade. Você pode ter opiniões diferentes. Uns acham que tem que votar no Bolsonaro, outros acham que tem que votar no Lula. E aí, não interessa em quem você vota. O voto é até secreto. Se você não quiser contar para ninguém, melhor ainda. O que Paulo está dizendo assim? Não faça com que isso seja objeto de maledicência para os outros. Não cause problemas com isso. Se você sabe que o irmão tem uma preferência política, se você sabe que o irmão tem uma preferência por futebol, se você sabe que o irmão tem uma preferência por comida, não vá tentar o irmão. Não trate desse assunto com ele. Evite as polêmicas e as discussões. Por quê? Porque nós não vivemos só para nós vivemos para o corpo. Por isso que a metáfora do corpo é tão importante, porque quando um membro sofre, todo o corpo sente a dor. Não tem como nós punirmos um membro sem que todo o corpo seja danificado. Então, nós, como membros individuais, temos que ter essa responsabilidade de que todo o corpo também é beneficiado ou prejudicado pelos nossos atos. Então, se você sair aí sem camisa, bombadão, no meio da rua, lá vai o peladão. Para você está de boa. Não, eu e Deus está tranquilo. Deus me vê pelado mesmo, Deus me vê tomando banho, não tenho problema com isso. Show de bola, eu também não tenho problema com isso. O problema é o que as pessoas vão falar, não de você, mas do corpo a qual você faz parte. Lá vai lá, aquele lá é o diácono. Eu posso falar diácono porque a gente não tem diácono. É o diácono lá da igreja batista. E aí, quem sofreu? Você ou a igreja? A igreja. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Em consciência da comunidade, você deve abster-se de algumas coisas. Ele diz assim, em outra passagem em Corinto: se comer carne escandalizar o irmão, eu não como carne. Quer dizer que Paulo nunca mais comeu carne? Não, meus irmãos. Quer dizer que Paulo não comeu carne na frente daquele irmão que achava que não podia comer carne. Simples assim. Entenderam? Está claro?
Versículo 19, ele diz assim, ó, por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Não vá para a academia com roupa pelada, não vá correr na rua sem roupa, não faça nada que possa produzir queda no outro. Paulo diz assim, ó, não produza, não destrua a obra de Deus. Ou seja, o irmão é neófito, acabou de chegar na igreja, ele está conhecendo a palavra, e o seu conhecimento, a sua maturidade, matou o irmão na fé. Jesus estava trabalhando no irmão, mas o seu comportamento matou a fé daquele irmão. Que responsabilidade Paulo está nos dando. Está dizendo, não coma carne, não beba vinho, não faça qualquer outra coisa que vai derrubar o seu irmão. Ele está dizendo a gente nunca fazer isso, não. Ele está dizendo para a gente evitar fazer isso na frente daquele irmão que tem problema. Aí Paulo diz assim, olha, ao contrário disso, esforcemo-nos, versículo 19, em promover aquilo que conduz à paz e à edificação mútua. Vai gerar problema na igreja, vai gerar problema com o irmão. Você sabe que o irmão pensa de um jeito, você pensa de um outro. O irmão gosta de palma, você não gosta de palma. O irmão gosta de cantar de pé, você gosta de ficar sentado. Não crie picuinha com isso. Quem gosta de palma, bate palma. Quem não gosta de palma, não bate. Quem quer ficar em pé, fica. Quem não pode, não fica. E ninguém crie problema com isso. Quem gosta de dar glória a Deus, dá glória a Deus. Quem gosta de dar aleluia, dá aleluia. Quem não gosta, não dá. Não crie problema com o irmão por causa de preferências. E aí, a lição de tudo isso aqui é a seguinte: não faça dos seus gostos e da sua preferência ou da sua experiência um padrão espiritual para os outros. Por exemplo, tem tradicional que não gosta de bateria. Muito zoerento, pastor. Então vamos tirar a bateria. Não, mas tem gente que gosta de bateria. Aí agora o que vamos fazer? Vamos ver quantos gostam de bateria, quantos não gostam, e vamos ver qual maioria a gente tem. Não tem maioria que gosta de bateria. Então, meu irmão, você vai ter que suportar. Nós não vamos falar para não bater muito devagarzinho, mas você vai ter que suportar. Ah, não gostei, pastor. Esse pastor grita demais. Vocês que escolheram esse pastor. Alguns escolheram, talvez outros não, né? Mas foram vencidos pela maioria. E aí, agora vocês têm que juntar mais número que não gostou para depois tirar. Então, nós precisamos de pessoas que entendam que a sua preferência não é padrão moral para todo mundo. Vamos lá, época de política. Eu gosto do candidato A. Tá bom. Mas por você gostar do candidato A, você não tem o direito de dizer que todo mundo tem que votar no que você gosta. Ah, não, mas só é crente quem vota no meu candidato. Quem te falou isso? Qual que é o critério para ser crente? Crer no Senhor Jesus. Não falou que era votar no lado A ou no lado B. Então, você gosta de um lado. Show de bola, meu irmão. O outro irmão gosta do outro. Respeito. Cada um na sua. Aqui não é lugar para discutir opinião política. Aqui é lugar para pregar a palavra de Deus e edificarmos uns aos outros. Paulo está dizendo assim, olha, esforcem-se para promover a paz e a edificação mútua. Vai entrar no assunto de política, você sabe que vai ferir alguém? Não entra, pelo amor de Deus. Ah, que coisa bacana que eu vi aqui no Instagram. Agora eu vou mandar lá no grupo, os petistas do grupo. Não faz isso, porque eu vou excluir. Eu vou excluir a primeira, vou excluir a segunda, e na terceira eu excluo você do grupo. É assim. Então, o pastor não pode mandar nada no grupo? Pode. Ah, que louvor bonito, manda lá. Louvor, ninguém vai brigar com louvor. Ai, que palavra bonita. Às vezes a palavra vai dar uma discordância. Mas não tem problema discordar. A questão aqui é a seguinte: não tem problema a gente ter pensamentos diferentes se nós temos a fé no Senhor que é maior e nos une. Compreenderam? Uns acreditam na predestinação, outros acreditam no livre-arbítrio. Dá para a gente viver aqui, pastor? É claro que dá.
Uns gostam de louvor mais animado, outros gostam do cantor cristão. Dá para viver aqui? Dá, porque tem os dois. Uns gostam de pregação da palavra, outros gostam de pregação mais animada. Vem para cá, porque tem os dois. Compreenderam? Ah, não, eu gosto de aquela silêncio. Então silêncio você vai ter que procurar em outro lugar. Maturidade espiritual é entender que aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. Você pode torcer para o Atlético, você pode torcer para o Cruzeiro, você pode torcer para o Corinthians, você só não pode roubar. Para quem não entende de futebol, o juiz sempre rouba para o Corinthians. Mas a ideia é a seguinte: você pode ter as suas preferências. Ah, eu gosto de preto. Ah, vamos fazer o coral todo vestido de preto. Ah, não, eu gosto do coral todo vestido de branco. E aí? Nós vamos votar. Se você for voto vencido, vai ter que vestir da cor que escolher. Pronto. Nós podemos nos reunir, sentarmos na mesa, né? Porque senão as pessoas falam assim: tal falou tão mal do partido X, e agora está lá, na foto da igreja, sentado na mesa da fulana, que vota no partido Y. O que tem? Antes de sermos cidadãos ou eleitores, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos filhos do mesmo Pai, e nós podemos ter comunhão mesmo pensando diferente. É isso que Paulo está ensinando aqui, gente. Você não gosta de uma coisa? Respeita a sua opinião. Você gosta de outra? Fica na sua. Na hora do culto, todos estamos aqui para adorar a Deus, não para discutir. Então nós podemos ter uma igreja que pessoas pensam diferente, mas que se relacionam por causa que entenderam que são irmãos, filhos de um mesmo Pai. Louvado seja Jesus por isso, né? Último lugar, última lição, 2 minutos para encerrar, versículos 22 e 23, a fé deve ser guiada pela consciência. Ele diz assim, assim seja, qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas? A respeito de quê? Pode comer carne? Não pode comer carne? Tem que guardar o sábado? Tem que guardar o domingo? O que a gente deve fazer? Que isso permaneça entre você e Deus. Eu não quero saber se você vota no Lula, se você vota no Bolsonaro. Eu não quero saber se você é atleticano, se você é cruzeirense. Eu não quero saber se você gosta de branco, se você gosta de preto, roupa que eu estou falando. Eu não quero saber a sua opinião de coisa. Ah, eu gosto da parede branca, eu gosto da parede preta, eu gosto da parede amarela. Vamos votar. A cor escolhida vai ser a cor da parede. Ah, não, mas eu quero... Você consegue... O que te mantém aqui nessa igreja? A cor ou a palavra que é pregada? O que te mantém nessa igreja? As músicas que cantam aqui ou o ensinamento que é passado? O que te mantém na igreja? Tocar, servir, cuidar ou a direção de Deus correta que você acredita que está recebendo pela palavra? Porque se a gente for basear pelas nossas preferências, nós vamos ficar pulando. Não, eu gosto da igreja que tem a parede branca, aí vem para cá. Aí chega aqui um dia, mudou de branco para cinza. Agora eu saio daqui e vou para lá. Aí chega na outra, mudou também, você vai ter que sair. Será que nós devemos escolher a igreja pela cor da parede dela? Ou pelo que se é ensinado na igreja? Pelo que se é pregado a partir do púlpito dela? Pela qualidade que a comunidade vive? Então, se você tem a sua opinião, Paulo diz assim, olha, que isso permaneça entre você e Deus. Ou seja, guarde para você. Ninguém pediu a sua opinião. Ele está dizendo assim de maneira educada, né? Não pedir a sua opinião. Não fale quando não for solicitado. E isso, não, eu acho que é crente só quem... Pensa o que você vai falar. Passa capítulo 14 de novo. Se for edificar, fale. Se não for, entre você e Deus. Guarde sua opinião para si. Ele continua dizendo, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Porque não come com fé. E tudo aquilo que não faz com fé é pecado. Aqui Paulo está nos ensinando que tudo que nós formos fazer, devemos fazer para a glória de Deus. E se nós tivermos dúvidas daquilo que nós formos fazer, será que é? Não faça. Ah, pastor, se teve dúvida, não faça. Pastor, pode isso? Tem dúvida? Não faça. É isso que Paulo está dizendo.
Não precisa nem perguntar. Pastor, pode beber vinho ou não pode? Você tem dúvida? Não pode. Para você não pode. Ah, mas a irmã falou na casa dela, com o marido dela, sem se embriagar, ela e Deus. Você, se você acha que isso é errado, você não pode. Ele diz, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, ele acha que não tem problema. Não tem problema para ele. Agora, se você vê problema nisso, não faz. Viu como que é mais fácil? Cada um cuidando da sua? Pode dizer assim, ó, você tem uma opinião entre você e Deus. Se você for daqueles que acham que tudo é permitido, feliz é você. Agora, se você acha que não pode as coisas, não faça. Porque se você fizer com dúvida, está pecando porque faz sem fé. Então, aquele que tem consciência limpa, forte de consciência, maduro, que acredita que tem a liberdade em Cristo, não despreze o fraco. O fraco não menospreze o forte. E assim, todos nós crescemos rumo à maturidade cristã, que é a vontade de Deus para todos nós. Amém? 4 aplicações para nós aqui desse texto, para a gente guardar no coração e levar para casa. Primeira lição, nem tudo que é permitido é proveitoso. Liberdade sem amor é arrogância, disfarçada de fé madura. Não, eu bebo mesmo, ó, aqui eu posto lá foto com vinho, e eu posto na rede social, porque não é pecado. Mas tem irmão que acha que é. E você fazendo isso, você está sendo pedra de tropeço para o outro irmão. Não poste. Para que ostentar? Não faça isso. Pastor, é pecado? Não é pecado. Mas não é proveitoso. Nem tudo que é permitido é proveitoso. Clássico trecho de Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Segunda lição. O forte deve cuidar do fraco. Amor não é imposto. Amor é instruído com paciência. Pastor, eu nunca comi carne mal passada porque eu achava que era pecado. O senhor falou que come, o senhor pode me ensinar? Claro, vou sentar com você, vou abrir os textos e vou te mostrar que não tem problema mais, isso era da lei. Se depois disso tudo você fala, não pastor, agora eu vou comer uma carne legal. Eu falei, show de bola, me chama para o churrasco. Aí fala assim, não pastor, ainda tenho dúvida. Não coma, minha irmã, coma só carne torrada. Né? Igual a Priscila, só come carne naquele nível. Priscila que gosta de carne, sim, tem que estar marrom. Então assim, o forte deve cuidar do fraco. Em nome do amor, nós não devemos impor as nossas crenças sobre o outro. O irmão chegou agora, né? Às vezes veio de outra igreja, que acha que não pode isso, não pode aquilo. Tenha paciência. Com o tempo ele vai ver que aquilo pode, que aquilo não era pecado como ensinaram a ele. O cara passou 50 anos lá na igreja, você com 5 dias quer fazer tudo novo na cabeça do cara. Calma, devagar, com paciência, nós vamos ensinando certo. Mas o forte que deve cuidar do fraco e não o contrário. Terceira lição, Cristo é o centro, não as nossas tradições. Jesus é o que nos une, não as nossas preferências. Não existe igreja, vou lá para a igreja porque essa igreja é de direita. Vou lá para a igreja porque essa igreja é de esquerda. Vou lá para a igreja porque essa igreja é inclusiva. Não deveria existir igreja inclusiva. Toda a igreja deveria ser inclusiva. No sentido de incluir todos, sem acepção de pessoas. Nós aceitamos brancos e negros, gordos e magros, homens, mulheres, homem que gosta de homem, mas que não tem relação. Mulher, eu gosto de vier para cá, crucificar a carne, crucificar o seu próprio eu, como nós ficamos todos os dias, aqui é o seu lugar. A igreja é o lugar dos pecadores que não aceitam o seu pecado e buscam em Cristo a força para vencê-los. Cristo é o que nos une, meus irmãos, não as nossas tradições, não os nossos costumes, não os nossos gostos. Jesus é maior do que tudo isso cai por terra diante de Jesus.
Quarta e última lição para a gente levar para casa: a comunhão é mais importante do que a concordância. Se você está numa conversa com o irmão e você chegou num ponto que vocês viram que vocês vão ter conflito, evite. É melhor vocês terem comunhão do que você convencer ele a concordar com você. A você mostrar para ele que o seu ponto é mais inteligente do que o dele. É você mostrar argumentos para ele que ele deve acreditar naquilo que você acredita. Paulo está dizendo, olha, se isso for separar, destruir a obra de Deus. E o que é a obra de Deus? A união, a comunhão, a edificação mútua. Se alguma coisa for destruir a obra de Deus, não faça. Olha, meu irmão, até aqui nós concordamos, até aqui nós conversamos, mas sobre esse assunto eu tenho uma opinião diferente. Sobre isso eu não gostaria de falar com o irmão. Muda de assunto. Tenha maturidade, não queira impor a sua opinião sobre a do outro, não queira mostrar que o seu argumento é melhor, é mais inteligente, é mais sofisticado. Isso não convém a irmãos. O Evangelho nos chama a unidade, não a uniformidade. A uniformidade é todo mundo igualzinho, da mesma forma. Sabe quando você ia para a escola, todo mundo de uniforme? Todo mundo com a mesma roupa. A igreja não é todo mundo pensando do mesmo jeito. A igreja é unidade, não uniformidade. Todos estão unidos em o mesmo propósito. Mas aqui tem pessoas com gostos diferentes, com opiniões diferentes, com preferências políticas diferentes. Mas nós estamos unidos. Por quem? Por Cristo, que é maior do que todas essas coisas. Então, meus irmãos, o capítulo 14 de Romanos se encerra aqui. Se encerra aqui nos mostrando que amam irmãos que pensam diferente. O culto racional lá de Romanos 12, lembram dele? Se manifesta aqui, quando nós abrimos mão de nossas preferências por causa do amor ao próximo. Não, pastor, eu agrado a Deus, mas você não consegue colocar uma calça por causa do irmão? Não, pastor, eu agrado a Deus, mas você não consegue evitar ouvir uma música no carro quando você está dando carona para o irmão? Não, pastor, agradar a Deus demanda o culto racional, a submissão às autoridades, mas também o amor ao próximo. Não tem como agradar a Deus se nós desprezamos o nosso irmão, se nós queremos enfiar goela abaixo do nosso irmão. A maturidade cristã não é fazer o que nós queremos, mas viver como Cristo viveu, servindo e acolhendo. Para finalizar, o cristão maduro entende que o reino de Deus não é sobre o que se come ou o que se bebe, mas sobre justiça, paz e alegria no Espírito. Essa é a verdadeira marca de quem entendeu o Evangelho. O Evangelho não é para quem acha uma coisa, para quem acha outra, para quem gosta de um lado, para quem gosta do outro, para quem vota no A, para quem vota no B. O Evangelho é para quem creu em Cristo e entendeu que a fé em Cristo lhe colocou numa nova família de Deus, a qual todos nós somos filhos e irmãos de um mesmo Pai. Amém?